Então, pessoas, vamos dar continuidade ao estudo de biologia, conhecer um pouco mais sobre os compostos orgânicos. E o grupo da aula de hoje, proteínas. Proteínas são os compostos orgânicos mais abundantes nos seres vivos. A gente viu em aulas anteriores, quando a gente estudou os compostos inorgânicos, que a água é a substância mais abundante nas nossas células. De fato, é. Depois da água, a substância mais abundante são as proteínas. Só que as proteínas são compostos orgânicos. O termo proteína deriva do termo grego proteios, que significa dizer aquilo que veio primeiro, aquilo que tem primazia. Pois bem, no processo de formação dos seres vivos, lá na origem, segundo a teoria da evolução química, as proteínas foram as primeiras substâncias orgânicas a serem formadas. Então, as outras, carboidratos, lipídios, vieram depois. Carboidratos e lipídios, eles são muito semelhantes nas diferentes espécies. Por mais diferente que seja a espécie, a constituição química dele é muito semelhante. E isso já não acontece com as proteínas, que são extremamente diferentes. Cada espécie tem suas proteínas específicas e suas respectivas funções. Esse grupo apresenta como característica as seguintes. Já falei para vocês que são os compostos orgânicos mais abundantes nos seres vivos. Esses são compostos orgânicos, eles são constituídos pelos elementos químicos carbono, oxigênio, nitrogênio, hidrogênio e o enxofre. O enxofre eu coloquei de cor diferente aqui, porque ele aparece apenas em algumas das proteínas. Elas são polímeros. O que quer dizer polímeros? Polímeros são moléculas grandes formadas por monômeros. Monômeros são moléculas que vão se repetir. Então, são polímeros constituídos por moléculas menores, denominadas de aminoácidos. As funções das proteínas. Como se trata de um grupo muito abundante nos seres vivos, então as proteínas apresentam uma série de funções. Dentre elas, vamos conhecer algumas aqui. A queratina. A queratina está presente em partes do nosso corpo, como por exemplo no cabelo, nas unhas, na palma da mão, na planta dos pés. Esse tecido que a gente tem atrito, que sempre está em contato. Então, a queratina funciona como uma proteção, uma barreira. Além disso, ela está presente nos cascos dos animais, nos córneos, nos chifres e nas carapaças das tartarugas. Cuidado para não confundir queratina com quitina. Quitina é um polissacarídeo que a gente viu lá nos carboidratos. A quitina faz parte do exoesqueleto dos artrópodes. Função de transporte, hemoglobina e lipoproteína. A hemoglobina é uma proteína que tem a função de transportar os gases respiratórios, o oxigênio e o gás carbônico. Já a lipoproteína, ela transporta o colesterol. E é exatamente a lipoproteína que classifica aquele colesterol em HDL ou LDL, porque existe a lipoproteína de baixa densidade e a de alta densidade. Defesa do nosso corpo. Existem os anticorpos, que são proteínas que são produzidas na presença de antígenos, que são substâncias estranhas ao nosso organismo. Então, os anticorpos estão relacionados com as nossas defesas. Aumento da velocidade das reações químicas. Quem faz esse papel aí são as enzimas, que é um grupo especial de proteínas que acelera as reações catalíticas, como por exemplo, nos processos digestórios. Continuando ainda mais algumas funções reguladoras. Então a gente encontra aí os hormônios, insulina e glucagon, que tem a função de controlar as taxas de glicose do nosso sangue. Então esses dois hormônios são produzidos pelo pâncreas. E a insulina, por exemplo, ela tem um papel de, quando tem muita glicose no nosso sangue, ela converte essas glicose em glicogênio, que é um polissacarídeo de reserva dos animais, que fica armazenado no fígado e nos músculos. Mas imagine a situação contrária.
a quantidade de glicose está baixa, então entra em ação o glucagon, convertendo, disponibilizando essas moléculas de glicose para o sangue. Movimento. O movimento é essa função é realizada, por exemplo, pela actina e a miosina, que são proteínas que estão presentes nas fibras musculares e são responsáveis pelas contrações dos nossos músculos. Então, vai promover o movimento. Estrutural. O colágeno é uma proteína estrutural e é a proteína mais abundante no nosso organismo. Ela está presente em todos os órgãos. Então, ela faz a sustentação dos órgãos, dos ossos, por exemplo. À medida que a gente vai envelhecendo, a quantidade de colágeno vai diminuindo. A partir dos 30 anos, o colágeno começa a diminuir. E é um processo natural, por exemplo, o surgimento das rugas, porque vai diminuindo o colágeno, vai diminuindo essa sustentação. E por último, uma função energética, porque a gente já viu que os carboidratos fornecem energia, os lipídios também é uma energia extremamente eficiente, e as proteínas também seria uma terceira fonte, seria um último recurso, porque se o organismo passa a usar a energia contida nas proteínas, significa dizer diminuir aquela chamada massa magra. Como é formada a proteína? A proteína, como eu já falei para vocês, é um polímero formado por moléculas menores monômeros, que são os aminoácidos. Na natureza, existem 20 aminoácidos. Esses 20 aminoácidos serão responsáveis por formar todos os tipos de proteínas que existem nos seres vivos. Lembrando que cada ser vivo, cada espécie tem suas proteínas específicas com suas respectivas funções. Eu comparo as proteínas às letras do nosso alfabeto. Por exemplo, com as letras do nosso alfabeto a gente escreve qualquer palavra. Então, por meio dos aminoácidos é formado qualquer tipo de proteína. Basta mudar um de lugar que a proteína já vai ter uma outra função, já vai ter uma outra característica. Os aminoácidos apresentam as mesmas estruturas básicas, ou seja, vão apresentar um grupo amina, um grupo carboxila, e o que vai mudar aí é um radical. Então eles apresentam as mesmas estruturas básicas, os 20 aminoácidos. Aqui, em termos de aprendizagem, eu vou enviar o material para vocês, porque eu sei que aqui não fica visível, mas só para a gente entender um pouco melhor aqui, os aminoácidos são classificados em 3 grupos. São eles os essenciais, que são aqueles que o nosso organismo ele não é capaz de sintetizar. Então, a gente tem que absorvê-los por meio da alimentação. Os semi-essenciais. O nosso organismo produz, mas a quantidade não é suficiente para atender às nossas necessidades fisiológicas. Então, preciso absorver por meio da alimentação. E os não essenciais são aqueles que o nosso organismo sintetiza, o nosso organismo produz. Voltando lá, que eu já tinha falado para vocês, que os aminoácidos apresentam a mesma fórmula, então aqui a fórmula deles, a fórmula estrutural geral de um aminoácido, eles vão apresentar um grupo chamado de amina, que está aqui na cor rosa, e esse grupo carboxila, que é um ácido. Na região central aqui fica um carbono que está ligado a um hidrogênio. Ou seja, sempre vão existir esses 3. O grupo amina, esse hidrogênio e um grupo carboxila. A única coisa que vai mudar de um aminoácido para outro é o radical que está aqui na cor laranja, representado pelo R. Certo? Lembrando, o carbono ele é tetravalente, ele faz 4 ligações. 1, 2, 3, 4. Então, alguns exemplos de aminoácidos aqui, para que vocês percebam exatamente o que muda de fato, são os radicais. Eu sei que não fica visível na tela, mas o material que vocês irão receber, vocês vão perceber exatamente isso.
Então, olha só, aqui como exemplo eu tenho um aminoácido glicina. A glicina, o que mudou da glicina para a alanina? O radical. O radical da glicina é o hidrogênio. E aqui na alanina é o CH2. Ou seja, o que muda é o que está aqui nos retângulos, que é o radical. O restante que está de fora dos retângulos faz parte daquela fórmula geral que é igual em todos os aminoácidos. Ligações peptídicas. Como as proteínas são polímeros formadas por uma sequência de vários aminoácidos, então um aminoácido se liga ao outro por meio das ligações peptídicas. E a ligação vai acontecer sempre entre um grupo amina, um grupo carboxila de um aminoácido com um grupo amina do outro. Então aqui, olha, eu tenho um aminoácido 1, aqui eu tenho um aminoácido 2, certo? Então vejam só, eles têm as mesmas estruturas, o grupo amina e o grupo carboxila. A propósito, o nome aminoácido vem exatamente desses dois grupos, amina e ácido, por isso, aminoácido. Então observem que aqui nessa região de conexão do grupo carboxila com o grupo amina do aminoácido 2, eles vão se ligar por meio desses elementos químicos aqui, ó. A hidroxila, que é o OH do grupo carboxila, do aminoácido 1, com o hidrogênio do grupo amina do aminoácido 2. Vejam que nessa união aqui vai formar uma molécula de água, H2O. Eu tenho 2 átomos de hidrogênio com um de oxigênio. Então está ocorrendo uma síntese. Síntese por desidratação. Por que desidratação? Porque está sendo liberado uma molécula de água. Aqui, no esquema de baixo, eu já tenho, então, o dipeptídeo, ou seja, os dois aminoácidos unidos pela ligação peptídica. Então, vejam, essa região aqui destacada em verde é exatamente a ligação peptídica, é onde ocorreu. Se eu quiser separá-los, eu vou ter que trazer de volta a molécula de água. E aí, nesse caso, vai ocorrer uma separação por hidrólise. Hidro, água, lise, quebra. Quebra por meio da água. Estrutura das proteínas. As proteínas são classificadas de acordo com o arranjo espacial que elas apresentam. Então, elas são classificadas em 4 grupos. Estrutura primária, que é apenas uma sequência de aminoácidos unidos por meio de ligações peptídicas. É algo bem linear, bem tranquilo. Seria isso aqui, ó. Que eu teria um fio aqui esticadinho, seria o aminoácido de estrutura primária. Desculpa, a proteína de estrutura primária. Só que esses aminoácidos, eles conseguem fazer interações com outros elementos químicos. E aí vai ocorrendo dobramentos, vai ficando meio espiralado. Então ele passa a ter uma outra estrutura, uma estrutura meio de hélice, parecido com uma folha preguiada. E aí passa a ser chamada de estrutura secundária. Certo? Então isso aqui representaria essa estrutura secundária. Sendo que essa proteína de estrutura secundária, ela realiza dobras devido às interações entre os elementos químicos dos aminoácidos vizinhos, dobras em torno de si, fazendo uma espécie de aglomerado, formando uma estrutura tridimensional, certo? Uma estrutura tridimensional. E aí ela passa a ser classificada como estrutura terciária. Agora, quando duas proteínas polipeptídicas, por exemplo, de estrutura terciárias, 2 ou mais se juntam, então elas vão formar algo ainda bem tridimensional, que no caso é a proteína de estrutura quaternária. Um exemplo é a hemoglobina, é uma proteína bem complexa. Então vocês têm aqui o esqueminha. A estrutura primária, por exemplo, é uma sequência de aminoácidos, lisina, glicina e assim por diante.
Vejam que aqui, ó, ela já aparece com torções, ou seja, aquela estrutura que antes era linear já tem um formato de hélice. Aqui, ó, tá esquematizando aqui que ela sofre dobras em torno de si mesmo, formando um aglomerado. E por último, a gente tem várias dessas terciárias juntas, que no caso formam a estrutura quaternária. Quais são os fatores que afetam a estrutura das proteínas? Então, as proteínas podem sofrer alterações como mutações, como também outro fator que altera a proteína é a temperatura, a mudança de pH ou substâncias químicas. Então, vamos ver aqui, por exemplo, mutação. Então, aqui eu tenho uma sequência de aminoácidos, um trecho de uma proteína, que vai formar a hemácia. A hemácia normal, aquela glóbulo vermelho que transporta os oxigênios. Então, essa sequência aqui. No esqueminha de baixo, a sequência é praticamente a mesma, só que aqui, ó, no lugar do glutamato, desse aminoácido glutamato, ele foi trocado por outro aminoácido chamado de valina. E aí, como ocorreu uma troca, então a proteína já vai ter uma outra função, já vai dar origem a uma outra coisa. Então ela vai formar, por exemplo, uma hemácia falciforme, que tem um formato de foice. Vou mostrar para vocês no esquema. Lembra que eu falei para vocês que os aminoácidos, basta trocar um de lugar, eles já vão montar uma outra estrutura, vão trazer uma outra função. E aqui eu tenho os exemplos, por exemplo, de uma hemácia normal. Ela tem um formato bicôncavo e esse formato ele é flexível, consegue transitar entre os vasos, entre os capilares, levando os gases do oxigênio, trazer de volta o gás carbônico. Então ela transita facilmente, se aperta e consegue devido à flexibilidade. Na hemácia falciforme, que aqui tem um formato irregular, um formato de foice, parecendo meia-lua, elas já são mais rígidas e muitas vezes essas hemácias se quebram. Além disso, elas ficam interditando nos capilares, elas se engancham umas nas outras, formando uma barreira e impedindo a passagem do oxigênio. Um outro processo que altera as proteínas, desnaturação. Essa desnaturação pode ser por temperatura, mudança de temperatura, mudança de pH ou presença de alguma substância química. Então aqui, por exemplo, eu estou trazendo uma desnaturação por mudança de temperatura. O ovo, né? Quando ele está cru, a gente observa lá, clara, é meio transparente, líquida, né? E aí, com o aumento de temperatura, ela ganha uma estrutura, ela fica sólida e ela fica com a coloração branca. Nesse caso, é um processo irreversível. Não ocorre uma renatura, não tem como reverter. Tá bom? Mas nesse exemplo aqui, de desnatura aqui, por exemplo, alterou a proteína do cabelo. Por exemplo, devido ao aumento de temperatura por chapinha. Então, aqui eu tenho um cabelo encaracolado, aqui o cabelo está liso. O que ocorreu nesse processo? Aumentou a temperatura, mudou a configuração da proteína, da queratina do cabelo. E aí ele fica liso, né? Nesse caso, as moléculas de proteína da queratina perdem água, ocorre uma síntese por desidratação. Mas é um processo reversível. Basta trazer água de volta que o cabelo volta ao normal. Então, desnatura, mas renatura, é um processo reversível. Isso também pode acontecer com a utilização de substâncias químicas, como por exemplo o formol, só que é um processo mais complexo, né? Vai demorar mais a voltar ao cabelo normal. Então, um esqueminha aqui, um gráfico que mostra a alteração por meio do pH. Então, eu tenho aqui a atividade, por exemplo, de uma enzima da digestão. E aqui, na verdade, a atividade é aqui, ó, uma escala do pH. O que acontece? Uma determinada proteína, uma enzima, por exemplo, o
pH ótimo para ela realizar a função aqui é em torno aqui aproximadamente perto de 7. Então, um pH neutro, certo? Aqui, nessa escala aqui, que o pH é ácido, então essa enzima já não vai ser, essa enzima já não entra, não tem uma atividade eficiente. Assim como aqui também, porque o pH é outro. Então, cada enzima trabalha dentro de um pH. Falando delas, né, as enzimas, como eu já falei para vocês, é um grupo especial de proteínas. Toda enzima é uma proteína, mas nem toda proteína é uma enzima. Então, elas diminuem a energia necessária para uma atividade, para realizar uma atividade, energia de ativação. Elas aceleram as reações catalíticas, então, por meio das enzimas, então, a quebra dos nutrientes será muito mais rápida, vai ser de forma muito mais eficiente. E aqui eu trago uma tabela, que também eu sei que não vai ser visível, mas você vai ver no material em casa, as principais enzimas do sistema digestório. Mas aí eu só posso exemplificar aqui algumas para vocês entenderem melhor. Por exemplo, a saliva. Na saliva a gente encontra a amilase salivar. Amilase, esse termo ase, esse sufixo ase corresponde à enzima. Amilase quebra amido. Então, a primeira quebra que o amido vai sofrer é na boca. Então, o pH lá da boca é neutro. Então, essa enzima trabalha nesse pH. Se eu mudar o pH da boca, então essa enzima já não vai ter essa função. Vai perder essa função. Nos sucos gástricos, as enzimas pepsina, por exemplo, que quebram as proteínas na nossa alimentação, elas trabalham dentro de um pH ácido, certo? Então elas trabalham, o pH ótimo dela é aquele ácido ali. Se eu mudo, então elas perdem a sua função. As enzimas são específicas para cada substrato. Por exemplo, se eu vou quebrar amido, amilase, se é lipídio, lipase e assim por diante. Então aqui, por exemplo, eu tenho esse azulzinho aqui que representa a maltase, lembra a terminação ase aí corresponde a enzimas. Essa enzima, ela vai atuar na maltose. A maltose é um disacarídeo, a gente viu ele lá nos carboidratos. É um disacarídeo formado por 2 monossacarídeos de glicose. Então, observe aqui que existe um encaixe perfeito aqui na enzima. A enzima vai se encaixar exatamente nesse substrato que ela vai quebrar, que é a maltose. E aqui ocorreu a quebra. Então, a enzima vai acelerar essa reação catalítica, separou. Agora, as glicoses ficam disponíveis para a gente usar no nosso organismo como energia e a enzima permanece intacta para fazer outras reações, outras quebras. Então aqui a gente tem os fatores que alteram as atividades das enzimas, que eu já vim falando para vocês, a temperatura e aqui o pH. O pH eu já falei para vocês, eu vou falar um pouquinho mais da temperatura. O gráfico não ficou muito legal, ficou meio desfocado, porque a gente aumenta e perde o foco. Mas olha só, a temperatura do nosso organismo é em torno de 36,5 graus Celsius. Então as proteínas trabalham dentro dessa temperatura. Quando a gente está com febre, que a temperatura vai para 40 graus, o que vai acontecer com essas proteínas? Elas deixam, com essas enzimas, elas deixam de trabalhar. Por quê? Porque o pH, a temperatura ótima para elas era aqueles de 36,5. Aumentando a temperatura ou diminuindo, elas perdem suas funções. Por isso que é extremamente perigoso essa questão da febre. Embora que a febre é um alarme do nosso organismo avisando que alguma coisa não anda bem.